Oi, eu sou a Andressa. Eu sou a Thaís. E eu sou a Séfora. E juntas somos Pode e Vai! Olá! Hoje nós estamos aqui com a doutora Mayara Rodrigues. Ela é ginecologista e obstetra e hoje ela vai falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. Tudo bem, doutora Mayara? Tudo bom, olá. Você pode falar um pouquinho sobre a sua profissão? Posso sim. Vamos lá, eu sou Mayara, sou a doutora Mayara Rodrigues, eu sou ginecologista obstetra. Já tem 2 anos que eu trabalho aqui em São José dos Campos com essa área, então eu atendo tanto consultas ginecológicas quanto relacionadas à obstetrícia, então pré-natal, acompanhamento de parto e pós-parto. De um modo geral, eu gosto bastante dessa profissão porque é uma área que eu consigo acompanhar a mulher em várias fases da vida dela. Então eu não costumo dar alta para paciente, né? A paciente ali desde de novinha, às vezes adolescente, me procura, começa a acompanhar, ficou ali menstruada a primeira vez e aí depois quer trabalhar sobre anticoncepção, quer cuidados ali para engravidar, a gestação, parto, pós-parto, até cuidados de menopausa, pós-menopausa. Então, eu gosto dessa continuidade com a mesma pessoa, né? Desse vínculo com o paciente. Então, é uma área que sempre me chamou a atenção e agora eu estou conseguindo trabalhar com isso mesmo. E Mayara, falando em ciclos, explica um pouco mais pra gente, porque muito se fala que mulher é cíclica, né? Explica um pouco mais pra gente sobre esse ciclo. Na verdade, nós somos mesmo, né? Naturalmente falando ali, né, da natureza, nós fomos feitas para procriação, basicamente isso. Então, todo o nosso ciclo, o nosso mês, ele é voltado para isso, para o período fértil e o período não fértil. Então, nós passamos por fases, né, ao longo do mês, a gente fala mês, mas pode ser que seja um pouco menos de dias, ali 20, 25 ou um pouquinho mais, 35 dias. O período entre uma menstruação e outra é o que a gente chama de um ciclo menstrual. E a gente tem ali o começo da fase, né, que é o período que a gente está menstruando. Depois a gente passa pela fase fértil, pelo período ovulatório, que o nosso corpo está todo voltado ali para procriação. Então é uma fase que a gente tem mais energia, tem mais disposição, tem mais libido. Normalmente a gente costuma se achar que está mais bonita nesse período, a gente fica empolgada para fazer atividade. E depois disso, quando, né, o óvulo não é fecundado, quando a gente não engravida, então a gente tem a eliminação ali daquele óvulo aos poucos. Então tem uma queda dos níveis dos hormônios, e aí quando a gente começa a ficar meio desanimada, meio deprê, vem aqueles sintomas de TPM, até que vem a próxima menstruação. Eu costumo brincar que o nosso corpo, o nosso útero chora todo mês quando a gente não engravida, e ele chora em forma de menstruação. Então a gente fica triste, o corpo fica todo triste porque não teve um bebê, e aí começa o ciclo todo de novo. Então todo mês, como se nosso corpo se preparasse para uma gestação, e aí quando não tem uma gestação, ele vai embora e se recicla, né? Então, ao longo desse ciclo, a gente tem variações de hormônio. Então, por isso que tem fases que a gente está mais empolgada, mais animada, tem fases que não está com tanta disposição, está com mais dores no corpo. Então, tá tudo relacionado a isso, né? Toda a nossa saúde, de um modo geral, sofre interferência do nosso ciclo. E vice-versa também. O nosso ciclo também sofre interferência da saúde, né? Então, o que a gente está comendo, como a gente está vivendo ali os dias, vai determinar um pouquinho como que a gente vai sentir e agir em cada fase. Então aquele ditado do você é o que você come, ele não é em vão, né? Ele vale muito. Não, ele é muito real, né? Ele serve para todas as pessoas, mas para as mulheres principalmente, né? Os hormônios, né? Todos os hormônios envolvidos no ciclo sexual, eles são moléculas de gordura, né? Então vem ali do colesterol, vem da alimentação. Então tudo que a gente está comendo está contribuindo para que os nossos níveis hormonais fiquem adequados, ou o contrário, para que eles fiquem baixos e a gente fique com o corpo um pouco mais inflamado, e aí fica com mais toxinas e, né, fica com aquela sensação de corpo inchado, estufado, sem disposição, desanimado. Então, o que a gente come influencia muito. Tanto é que a alimentação, uma dieta específica, é a base de muitos dos problemas e das doenças que a gente trata na ginecologia. E treino? Ele melhora, ajuda, não? No período menstrual, por exemplo, que é quando a gente está um pouco mais xoxa ali, digamos assim, é legal forçar o corpo, levar ele ao limite da mesma forma ou não? É melhor tirar o pé do freio? Como funciona? O treino, assim como a alimentação, ele vai ajudar a modular o nosso organismo. Então ele vai ajudar tanto gastar calorias, tanto queimar toxinas, gastar ali os carboidratos, transformar a gordura em músculo. Tudo isso é importante, né, para a construção ali do nosso corpo, dos hormônios, mas a gente tem que respeitar a fase do ciclo menstrual, né? Então não adianta querer ter o mesmo rendimento que você tem no treino na fase que você está na ovulação e na fase que você está na menstruação. Não é só pelas cólicas, pelo desconforto em si, né, que a menstruação, ali, o uso de absorvente talvez cause.
mas pela própria disposição, né? Como eu falei, a natureza do nosso corpo não está tão adequada assim para um treino tão pesado. Então, de forma alguma eu recomendaria o sedentarismo, né? Isso nunca. Então, se exercitar sim, mas respeitando ali os limites. Então, respeitar os limites, às vezes, de excesso de carga, de quantidade de tempo de treino, tudo isso faz parte. Lembrar que logo vai vir a outra fase, que é a fase que dá para você compensar ali o treino. Então, isso tem muita influência, sim, na parte de exercício físico. E uma coisa que eu ia te perguntar, porque você entrou no assunto sobre absorvente, eu desconheço pouco, porque meu fluxo é bem pouquinho, então eu uso só aquele protetor diário. Mas o que você diria do protetor interno, né? Do absorvente interno e outros meios que tem hoje? Calcinhas, copinho, exatamente. Copo coletor, né? Isso é muito interessante, porque até uns anos atrás o absorvente era unânime, né? Só existia o absorvente. E aí depois existiu o absorvente interno, né? Que é isso que a gente conhece, e aí agora tem se aperfeiçoado aí calcinha, copo coletor, disco coletor. Isso é muito individual, varia de cada paciente, né? A minha função ali como ginecologista no consultório é explicar para os pacientes os métodos que existem, explicar os benefícios, os riscos ali de cada um, e ela perceber qual é o melhor para encaixar na rotina, no fluxo, na forma como ela lida com o corpo, né? Então, para quem faz atividade física, muitas vezes esses outros métodos são interessantes, pensando em excesso de sangramento, em vazar, às vezes manchar roupa, ou às vezes tem muito exercício de salto, de pular, de ficar de ponta cabeça, né? Então, absorvente interno e o copo coletor são métodos bem interessantes. Tem que se atentar ali ao uso correto. Então, o absorvente interno tem um tempo ali de 4 a 6 horas, tem que ser trocado, mesmo que ele não esteja cheio, tem que lembrar de trocar, né? O copo coletor tem que saber usar adequadamente, né? Muitas pessoas acham estranho o tamanho dele, falam, meu ciclo não cabe ali, mas a gente não menstrua tanto quanto a gente acha que menstrua, né? A gente menstrua pouco, cerca de 40 a 60 ml por menstruação, é pouco. Se a gente colocar num copinho, dá um copinho tranquilamente. Por menstruação, por ciclo. Muito pouquinho, né? Muito pouquinho. Todos os dias somando, dá ali na média de 70 ml. Nossa, é muito. No absorvente ali, ele espalha, né? Ele dá aquela sensação que é muito, e as pessoas... Fora que o algodão, né, faz a gente achar que tem muito mais. Incha, né? Então o absorvente externo tem todas essas questões. O cheiro também, as pessoas acham que a menstruação é suja. Diz que é o contato, né, com o absorvente que dá o mau cheiro. Quando né? o sangue tem contato com o ar, ele tem esse cheiro. Então, pessoa que usa absorvente interno ou copo coletor, percebe que o sangue fica sem cheiro nenhum. Né? E aí tem essa facilidade. Tem que saber usar corretamente, o copinho tem que saber colocar ele corretamente para ele não ficar vazando. Uma vez que ele encaixou ali no colo do útero, ele veda, ele fica bem encaixadinho. E aí dá pra fazer exercício até de ponta cabeça, crossfit, pular, levantar. Que não faz e não vira. Ao coletor e ao absorvente interno, muita gente fala que não pode usar junto com o DIU. Tem isso? Pode usar com o DIU, mas principalmente o copo coletor tem que saber usar. Então a gente ensina, né, no consultório ali, porque na hora de tirar o copinho coletor, ele faz um vácuo e aí a gente precisa dobrar a pontinha dele para tirar. Então a gente solta o vácuo primeiro e depois tira o copinho. Se a pessoa não está muito habituada, ela pode puxar o fiozinho do DIU e aí o DIU sair junto com o copo. Então tem esse problema que tem que saber usar direitinho, porque o fio do DIU fica ali no canal vaginal também, né? Então tem que saber usar direitinho, mas não é uma contraindicação. O paciente se adequou direitinho, não tem problema nenhum. O absorvente interno, nesses casos, é até mais fácil, né? Porque aí a cordinha fica mais para baixo, você não tem muito contato ali do DIU com o absorvente. Mas o copinho, como tem a questão do vácuo, precisa usar direitinho. Mas é uma boa alternativa para quem usa. Ainda nessa dos ciclos, a gente ouve muito falar que quando uma mulher tem alguma doença, né, que o nosso corpo é inteligente, quando a mulher tem alguma doença ou algum estresse em excesso, esse ciclo menstrual, ele pode atrasar? Ele pode se estender por algum motivo? Pode. O ciclo menstrual, ele tá muito relacionado com o nosso bem-estar, né, nosso dia a dia, né? Então, como eu falei, o corpo é inteligente, ele se prepara ali para procriação. Então, se ele entende que a gente não tá bem, tá passando por um estresse muito agudo, então teve a perda de um parente, tá vivendo um luto, um fim de relacionamento, foi mandado embora do emprego, coisas que mexem fortemente com o emocional, o corpo entende que aquele não é o momento para procriar. E isso pode atrasar a ovulação,
deixar atrasar ou adiantar, e aí mexe com o ciclo. Então é aqueles casos de passei um estresse maior, minha menstruação não veio naquele mês, ou então minha menstruação veio 2 vezes, tô o mês inteiro menstruada. Então isso acontece muito. Então o ciclo, ele é muito o bem-estar. Então sono adequado, alimentação adequada, controle dos níveis de estresse, imunidade também. Então é aquele mês que a pessoa ficou muito doente, pegou covid, pegou virose, pegou gripe, pegou resfriado. O ciclo menstrual sofre interferência, né? Então é como se o corpo sentisse que não é o momento para procriar e dar uma bagunçada ali naquele ciclo. A tabelinha é uma péssima opção, então, pra... A tabelinha tem bastante falha, né? A gente costuma recomendar mais para quem tá tentando engravidar. Então, para saber ali o seu período fértil. Né? Dos métodos naturais, entrando um pouquinho nesse assunto, a gente gosta sempre, quando o paciente busca métodos naturais, associar ali a tabelinha com outros métodos, né, que a gente fala, tem o método de Billings, que é a observação do ciclo ovulatório, então percepção do muco cervical, observar a temperatura, observar a espessura, cheiro, essas características associadas ao calendário, que é a tabelinha, para você identificar, porque aí sim você vai conseguir perceber, opa, tô ovulando mais cedo, não era dia de ovular, mas tô sentindo ali que eu tô fértil, senti aquela pontadinha, meu muco tá mais espessozinho, então... E é normal sentir a cólica quando tá ovulando? É bem comum, tá? Tem paciente que sabe exatamente o dia que ovulou, o lado que ovulou. Não é obrigatório sentir, mas é possível sentir sim, porque o óvulo que está sendo criado ali e amadurecendo, né, para ser fecundado, ele sai do ovário e ele eclode. Então ele rompe a cápsula do ovário e fica solto ali, né, na trompa, esperando o espermatozoide para ser fecundado. E essa eclosão, esse rompimento da cápsula do ovário dá essa certa dor, que a gente chama de dor do meio, ou dor da ovulação. Né? Então tem muito paciente que sente isso sim. E falando em cólica, o que causa a cólica? Quando você tem um mês muito estressante, assim, que você falou que tem um atraso, a cólica também, ela pode aumentar ou diminuir? Evita aquela questão da temperatura também, né? Aproveitando o gancho, que todo mundo fala de pé no chão, e se você banho gelado, sair com o cabelo molhado, né? Na triagem. São muitas histórias assim antigas, né? Vó, pessoa da roça vinha contando essas histórias. Que algumas coisas fazem sentido, mas a gente não pode dizer como regra. Não tem nenhum estudo científico comprovando, né, evidência disso. O que a gente sabe? Que a cólica, na verdade, a cólica menstrual é o útero que ele se contrai. O útero é um órgão muscular. Então, sempre que a gente tem contratura muscular, a gente tem dor, né? A mesma coisa quando tá malhando ali para hipertrofia, vai ter o período de dor antes do músculo crescer. Então, a mesma coisa, o útero começa a contrair para poder descamar a camada interna dele, que é, vamos dizer, a caminha que estava esperando ali o embrião, não apareceu esse embrião, então ele contrai para soltar essa camada e começar um ciclo de novo, né? E aí essa contração, ela pode ser mais dolorosa, e aí pode ter a ver com os níveis hormonais, então picos hormonais que foram influenciados pelo estresse, pode ter a ver com alguma alteração estrutural ali. Então, na hora de contrair, se ele tem um cisto ali no meio, um mioma, uma coisa mais endurecida, ele vai contrair e vai dar dor. Se ele tem uma partezinha que está mais inflamada, uma endometriose, por exemplo, ele vai contrair e vai doer, né? Então, a cólica pode ser diversas causas, né? A gente fala que cólica, quando está muito intensa, não é normal. Um pouquinho de desconforto ali primeiro, segundo dia, que não te atrapalhe de fazer suas atividades, ou faltar no trabalho, faltar na escola, ficar de cama, ir pro pronto-socorro para tomar remédio na veia. Aí a gente tá vendo que tá fugindo do normal. Você falou sobre a endometriose, explica um pouco mais pra gente sobre o que é a endometriose, o que causa. A endometriose é uma doença bem complexa, né? Acho que quem descobriu o que causa, como trata, vai ficar mega rico. Tem sido uma doença que tá crescendo muito, a gente tá fazendo mais diagnósticos hoje em dia, tem se falado mais sobre isso, as pessoas têm procurado mais ajuda. A endometriose é quando o tecido que eu falei de dentro do útero, que é o endométrio, aquele que descama da menstruação, é quando ele começa a aparecer em outros locais que não é dentro do útero. Então, parte de cima do útero, no meio do músculo, em cima do ovário, em cima da bexiga, em cima do intestino, espalhado na barriga. Isso é a endometriose, é quando o tecido de endométrio cresce fora do lugar que ele deveria estar. Então, é como se todo mês, ali, durante o período menstrual, aquele tecidinho menstruasse, entre aspas, não sangra para dentro da barriga, mas é como se ele menstruasse,
em outras partes. Então é aquela pessoa que tem muita dor, tem aquela dor que vai para as costas, tem aquela dor que mexe com o intestino, que às vezes sangra no xixi, que às vezes sangra no cocô, aquela dor muito forte. Então a endometriose é isso, é quando está espalhado esse tecido fora do local dele. E é um tecido inflamado, né? Então é um tecido que gera dor, gera desconforto, o paciente tem alteração do ciclo menstrual, ele pode gerar alteração nos órgãos, então ele pode se formar em forma de cisto, crescer em cima do ovário e formar, por exemplo, uma bolota, assim, que a gente chama de endometrioma. Ele pode grudar nas trompas e aí fazer as trompas ficarem grudadas, e aí a paciente ter dificuldade para engravidar, e aí quando causa infertilidade. Né, não tem mais acesso do espermatozoide para o óvulo, porque a endometriose já deformou toda a cavidade. Então, a endometriose é uma doença complexa, que a gente não tem uma causa, a gente tem fatores de risco, a gente tem coisas que a gente sabe que dá para evitar. Então, por exemplo, cirurgias abdominais. Sempre que possível evitar uma cirurgia, melhor, porque ali durante a cirurgia, na hora de manipular, de mexer, passar o ponto, a gente pode levar o tecido de um lugar para o outro, através do fio, através da agulha, através das mãos. Então é um método de evitar, né, ciclo menstrual adequado, alimentação adequada, tudo isso também ajuda a esse tecido ficar menos inflamado. Existem alguns casos que a gente precisa entrar com um hormônio, bloqueio hormonal para a pessoa não menstruar, porque a menstruação, assim, é muito difícil, né, traz um prejuízo social muito grande. Então a endometriose tem diversos níveis. E é um tratamento multidisciplinar, então só o ginecologista não consegue tratar. Não adianta a gente fazer só um bloqueio hormonal, ela vai ter dor mesmo sem menstruar. Então ela precisa ter uma nutricionista para ajudar com a alimentação, que alimentos que ela come, que inflama aquele tecido e piora e traz as crises de endometriose. Uma nutricionista que ajude na suplementação, a gente tem alguns suplementos que tem pouca evidência, mas né, o mais próximo de evidência que a gente tem, então ômega 3, vários alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, suplementação mesmo, que ajuda. Então um profissional da atividade física que ajude nos exercícios para ajudar a construção de massa muscular, tudo isso. Então é um tratamento, muitas vezes precisa de acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, porque aquilo gera uma TPM, gera sintomas de ansiedade, de depressão, que já repercute na vida social da pessoa. Então é um tratamento complexo, é uma doença que em poucos minutos a gente não consegue, né, destrinchar tudo sobre ela, mas é importante saber que a base está relacionada ao ciclo menstrual. Então tudo que a gente puder fazer que melhora ali qualidade de vida, alimentação, atividade física, já é um certo tratamento ali para esses casos. É possível engravidar com endometriose? É possível. Existem níveis, como eu falei, então tem endometrioses que não causam infertilidade. Tem pacientes que só descobrem que tem endometriose depois da gestação, é um achado ali na hora do parto, da cesárea. Nossa, tá cheio de endometriose. E engravidou, né? Então tem diversos níveis, depende de onde tá cometendo, qual é o tecido. Então, tem alguns casos que precisa de cirurgia para tirar esses focos, fazer a raspagem desses tecidos inflamados e aí a pessoa consegue engravidar depois. E tem alguns casos que mesmo com cirurgia, mesmo com medicação, os casos mais profundos, né? Que a gente chama de endometriose profunda, que acomete dentro do intestino. São aquelas cirurgias complexas que tiram um pedaço do intestino, tira pedaços de várias coisas. E aí, muitas vezes, precisa recorrer a métodos artificiais, né? De reprodução assistida, com FIV e tudo mais. Então tem alguns casos que são mais difíceis, sim. Dá trabalhinho pra gente. É uma praga, né, digamos assim. Mais ou menos. É isso que eu tô imaginando, aquelas plantinhas que vai crescendo e se espalhando, então a gente consegue controlar, né? A endometriose não tem uma cura. A gente controla, evita a progressão, controla os sintomas para melhorar a qualidade de vida. Mas aquela pessoa tem que saber que ela tem uma tendência. Né? Então, se ela desviar um pouquinho ali da linha de tratamento, esses focos crescem. Isso é genético? E os sintomas tem um componente genético, então mãe, irmã, pessoas da mesma família. Então, os sintomas são dor, cólica, cólicas menstruais fora do padrão, fortes, como essas que eu falei, que precisa ir pro hospital, tudo mais. Infertilidade, então às vezes o casal tá tentando engravidar, tá tentando, e não consegue, e aí a gente faz exame, vê, né, que tá com foco de endometriose. Também tem dor de cabeça quem tem endometriose? Não. Não? Endometriose não exceto se a gente for pensar na consequência que aquilo traz. Então, um prejuízo social tão importante que a pessoa já fica deprimida, é aquela dor crônica que ela já não aguenta mais conviver, ela não sai mais porque ela tem dor, ela já se acha que tá irritada, né? Então, isso pode gerar ali outras dores de cabeça. Já puxa pro psico, isso, né? Não... já entra ali num componente mental ali, né, da doença, mas não diretamente, né?
Nesse caso, não. E falando um pouco, né, sobre essa parte de infertilidade e tudo mais, sobre o ovário policístico. Muita gente fala assim, eu não posso engravidar porque eu tenho um ovário policístico. Só que eu já vi caso, né, já aconteceu comigo, na hora de ir lá fazer um exame, fazer um ultrassom, e falar assim, você tem um policístico, mas na verdade eu tava ovulando, né? Então, como que funciona? Tem tratamento, não tem? Realmente causa infertilidade? O que é o ovário policístico? Vamos lá, vamos saber O que é o ovário policístico? Então, o que a gente precisa entender? A diferença de cisto de ovário, ovário policístico e a síndrome do ovário policístico, que é uma doença. Então, como eu expliquei, tem ali o ovário, nosso ciclo menstrual, os primeiros dias o folículo está crescendo para amadurecer o óvulo, no meio do ciclo período fértil ele eclode, fica ali na trompa esperando o espermatozoide, não veio, vai embora, menstruação, acabou, começa um novo ciclo. Então o ovário, nosso ovário trabalha dessa forma, tá? O que é o ovário policístico? É quando a gente faz um ultrassom e no ultrassom a gente vê que dentro do ovário existem vários cistos. Isso pode acontecer porque o folículo está amadurecendo, então ele tem vários folículos ali, cada um em uma fase, um que está no meio, um que vai amadurecer no mês seguinte, um que não vai amadurecer, então tem vários. Ou pode acontecer porque a pessoa tem a síndrome do ovário policístico, que é o quê? Uma doença metabólica, uma doença mais complexa, também muito ligada à alimentação e atividade física. Então é um organismo que está ali com insulina em excesso, e aí essa insulina atrapalha o ciclo menstrual, ela atrapalha esse ovário de liberar esse óvulo. E aí esse óvulo fica preso ali naquele mês, a paciente não ovula e aí não menstrua, e aquele óvulo fica preso. E aí no mês seguinte ela vai começar a produzir outro, e aí o outro também não consegue sair, junta mais uma bolinha. No mês seguinte também ela forma outro que também não consegue sair, e junta mais uma. E aí ela fica com o ovário dela cheio de cistos, que são folículos que não conseguiram eclodir nos ciclos anteriores. E aí nesses casos tem infertilidade, porque se ela não está liberando o óvulo, não consegue engravidar, tá? A gente não pode usar isso como método contraceptivo, falar eu tenho síndrome de ovário policístico, então não vou usar método nenhum porque eu nunca vou engravidar. A partir do momento que você der uma melhoradinha na sua doença e você ovular, pronto, engravida, tá? Então a síndrome, ela é mais complexa de se tratar, né? Ela precisa melhorar os níveis de insulina, então precisa queimar essa insulina na atividade física, precisa adequar a dieta, algumas vezes suplementações, medicações que ajudam a baixar essa insulina, né? Tem alguns remédios específicos para isso, perda de peso para paciente que está acima do peso. E aí ela vai voltar a menstruar. Quando ela volta a menstruar, é sinal que o corpo dela está se reorganizando, ela está voltando a ser fértil e as coisas estão melhorando. Então, quando uma paciente que diz que tem síndrome de ovário policístico engravida, a gente brinca que curou a síndrome de ovário policístico. Se você engravidou, você ovulou, o espermatozoide chegou, resolveu o seu problema. Tanto é que as próximas gestações costumam acontecer mais fácil. Né? Então, às vezes demorou muito tempo para engravidar a primeira vez, a segunda vez basta um deslize ali, engravida, né? É muito comum, não é só com você. O primeiro demorou 9 meses de casado, sem tomar remédio nenhum e não vinha. E os próximos foram mais rápidos. Bem mais rápido. Né? A tendência é essa mesma. O terceiro veio muito mais rápido. Essa é a tendência mesmo, né? Porque curou ali uma síndrome metabólica. Também o contrário, aí a pessoa fica desleixada, ganha peso, fica sedentária, fica inflamada, vai parar de menstruar, ela vai quebrar esse ciclo. No ultrassom vão aparecer vários cistinhos ali. Então é certo eu dizer assim que se alguém vier falar assim, eu tô com um problema, isso... Faz atividade física primeiro. A maioria das coisas a gente resolve com atividade física e dieta. Então, pré-requisito, tá fazendo atividade física? Tá fazendo dieta adequada? Não? Então vai lá, faça isso e depois a gente conversa, né? Muita coisa a gente resolve com isso. Porque é a base do nosso organismo, né? Ao longo dos anos, a humanidade veio evoluindo e progredindo para uma tendência de sedentarismo. A gente tem as coisas mais imediatas, a gente consegue tudo rápido, tudo fácil. Os meios de transporte facilitaram muitas coisas. Antigamente as pessoas andavam muito, elas só andavam, né, faziam exercícios, trabalho ali, braçal, né, lavoura na roça, criação de gado. Tudo era muito e agora, longe, né? Tudo você tinha que batalhar, plantar, colher, matar o animal.
E agora não, né? Você pergunta para as crianças de onde vem a carne, vem do mercado, né? Não vem do boi, né? De onde veio o leite? É, Da caixinha. da caixinha da comida, dos exatamente. aplicativos, né? Já ganhou. Não tem patrocínio, por favor. Se quiser, a gente divulga, mas o patrocínio é bem-vindo. E a tendência é essa, né? Da gente ficar com o corpo mais parado. Então é como se a gente estivesse caminhando para uma desevolução, vamos dizer assim, né? Uma involução, né, dessa parte da humanidade que sempre foi muito ativa e agora a gente não é. Então a gente precisa lutar contra isso. Então uma série de doenças foram aparecendo ao longo dos anos por conta disso, por conta desse estilo de vida da população. O estar em movimento, né? É muito importante. Você falou bastante sobre insulina e a diabetes gestacional. Como que ela acontece? Porque muitas pessoas elas não são diabéticas, mas na gestação elas adquirem o diabetes. Sim. Isso até é um susto para as pacientes, né? Eu costumo falar. Toda paciente que desenvolve diabetes gestacional é porque ela não era diabética. Porque senão ela já chegaria no pré-natal falando, sou diabética. Então todo mundo que ganha esse diagnóstico é porque era saudável antes. Então a gente tem que partir desse começo, né? Para todo mundo vai ser a primeira vez, para todo mundo que abre o quadro. Mas quando finaliza a gestação, A tendência é de resolver, tá? Mas o que é o diabetes gestacional? É quando níveis de açúcar, de insulina estão mais altos no organismo e na gestação a gente tem um nível de corte um pouco mais baixo. Então, uma glicemia até 125 em jejum é considerada normal. Na gestação, se essa glicemia chegar a 92, ela já é considerada diabética gestacional. Então a gente tem uma queda do nível de corte, por isso que tem muito mais pessoas diabéticas gestacionais do que diabéticas, né, crônicas. E o fato da pessoa já ter um estilo de vida mais sedentário, excesso de peso, quem tinha síndrome de ovário policístico deu uma melhoradinha e engravidou, tem uma tendência em ter diabetes gestacional, porque ela já tem um excesso de insulina circulando no corpo, né? Então ela já tem fatores de risco. Gestação em idade mais avançada, depois dos 35 anos, aumentam essas chances. Quem teve diabetes gestacional em gestações anteriores, na próxima gestação tem uma chance maior, né? Inclusive, passou a gestação, o diabetes costuma resolver, mas algumas pacientes têm a tendência de desenvolver o diabetes clínico, diabetes mellitus, né? Ao longo da vida, de ser aquele que tem que tomar remédio depois, às vezes até insulina, porque ficou com aquela tendência. Então tem uma predisposição genética, ambiental ali já não ajudou, com alimentação, atividade física, estilo de vida, e aí é um combo ali para ser uma doença crônica, uma doença grave. Mas a diabetes gestacional entra como gestação de risco. Sim. Aí tem muita gente que fala assim, minha gestação é de risco, eu não posso fazer atividade física. Não, eu tô gestante, eu preciso comer por 2. Eu não posso fazer dieta. só que não é um arroz e feijão, né? É uma pizza, é um lanche. Como que fica? Como que a gente consegue mostrar, né, para as mulheres que não é realmente assim? Primeiro, como é que consegue comer por 2? Porque o estômago vai... Ele vai se apertando. Fica tudo apertado, né? E as pessoas falam comer por 2 e esquece que um é uma pessoa, o outro tem meio quilo. Pode considerar uma carga de alimentação. Mas enfim, esse é um assunto que a gente tenta trabalhar muito na cabeça das pessoas. Parece que está enraizado ali, cultural. Antigamente, talvez, tinha essa questão de gestação ser tratada como uma doença e a pessoa ter que ficar ali intocável. E não, né? A gente sabe que existem várias modificações no corpo, né? Dos órgãos, hormonais. Mas não é por conta disso que a pessoa tem que ficar parada. E principalmente se ela tem uma gravidez de risco, e esse risco é o diabetes gestacional. Então a gente viu que o diabetes gestacional é uma alteração metabólica, uma alteração, né, do organismo. Então a gente precisa lutar contra isso. O tratamento do diabetes gestacional na gestação, a primeira linha é dieta e atividade física. A gente nunca começa com medicação, né? Exceto se o diabetes estiver muito descontrolado, que são algumas exceções. Mas a gente começa com uma dieta, atividade física, o paciente fica furando o dedinho 4 vezes no dia, todos os dias, anota no papelzinho, traz pra gente na consulta pra gente ver se estão ficando níveis de glicose adequados. E a maioria resolve com dieta e atividade física. Então, a atividade física é o primeiro tratamento para o diabetes. Tá? Mas e, não por exemplo, quem não fazia atividade física? Aí tem gente que fala assim, não fazia, eu não posso fazer. Não, é mito também, tá? O que não pode? Eu não fazia nada e de repente a pessoa quer correr a São Silvestre, ela quer fazer campeonato de crossfit, ela não vai aguentar, né? Não vai dar conta, vai desmaiar.
Então, assim, quem não fazia nada tem que começar uma coisa de uma forma leve, né? Pode começar leve e ir progredindo aos poucos, respeitando o limite do corpo. E quem já fazia, tá liberado para continuar fazendo tudo que já fazia, né? Atletas engravidam também, nem por isso elas param de trabalhar, param de treinar, né? Então, pode continuar fazendo os treinos. Quem pratica esportes pode continuar, né? Vai ter algumas observações que a gente vai fazer, que o treinador, o personal pode modificar ali no treino, né? Principalmente relacionado a equilíbrio, a altura. Mas, assim, trabalhar musculação, construção de músculo, força muscular, isso é importantíssimo na gestação, né? Evita o ganho de peso excessivo, evita a obesidade, que evita diabetes, que evita hipertensão gestacional, que evita o parto prematuro. Mas o engraçado disso é que nessas horas todo mundo vira médico, né? Todo mundo é namorado, Eu tive 6 filhos, eu sei. Eu falo porque a Thay passou por alguns comentários também no box, porque treinou até o último. Treinar. E todo mundo, não, imagina, você tá treinando crossfit, você tá louca? Pula Essa médica caixa. sabe disso? Nossa, mas quem quer? Capricho, né? Já escutei muita gente falar isso. Cara, tudo isso é estética, né? Pra não perder a barriguinha. E não você tá é, privando né? seu filho disso? Não, pelo contrário, né? A criança continua crescendo, a criança continua ganhando os nutrientes. É claro que tem que ter um acompanhamento de um bom pré-natal, né? Acompanhar o crescimento do bebê, mas são pouquíssimos, raríssimos, quase nenhum caso em que a gente fala que não pode fazer exercício nenhum, né? Só em caso, assim, de ameaça muito forte de parto prematuro, né, de dilatação importante, que aí tem que fazer um repouso mesmo, né? Mas fora esses casos, todas as outras recomendações que as pessoas dão de repouso, gravidez de risco, minha placenta tá baixa, tô com diabetes, minha pressão tá alta, nada disso é para ficar sedentário, né? Pelo contrário, existem alguns exercícios que você pode evitar, mas existem outros que você precisa investir, né? Até para controle e tratamento da doença. O treino e a atividade física, eles ajudam, então, na hora do parto? Ajuda também, né? Facilita? Trabalha o organismo, trabalha a mobilidade do corpo, né? Todo mundo que já passou por uma gestação sabe que o corpo fica pesado, fica tudo travado, chega naquele finalzinho, trava a perna, trava as costas, trava tudo. Então, quando a gente se exercita, a gente ajuda o funcionamento do corpo ficar melhor, os ligamentos ficarem mais flexíveis, a mobilidade, pernas, quadril, tudo isso. E pensando no parto também, né? O parto ele é uma atividade física, né? Ninguém tem parto parado, o parto precisa de movimento, o parto precisa de condicionamento físico, fôlego, tudo isso, né? É que muita gente assiste na televisão aquele parto na posição de elitotomia, que chama, né? Deitado, né? Deitado. Acha que é só fazer uma força e saiu, né? Às vezes são Mas dias, essa força aí horas. assusta. Eu optei meu parto por cesárea no medo que... No susto, né? dos familiares colocando medo. Mas- Não, você vai morrer de dor. O você tá terceiro eu não louca. tive escolha. Eu optei pela cesárea de medo. Eu não sei o que é uma dor de parto. Eu não tive Não sentiu nada. nada. E em relação às posições de parto, existe uma que é melhor, uma que é mais recomendada? Porque a gente sempre vê deitado, né? Isso é uma desconstrução que a gente vem fazendo, né, dos anos aí de patriarcado, toda essa questão de hierarquia médica, o médico falou e é assim que tem que ser. Hoje em dia a gente tem dado mais voz para a gestante, para a família, né? Existe um documento hoje em dia que chama plano de parto, não sei se vocês já ouviram falar, que a gestante coloca ali os desejos que ela tem, e aí a posição é uma dessas situações. Exceto em algumas situações muito específicas de emergência, né, que alguma coisa precisa ser tomada rapidamente, alguma atitude. A posição ideal para parir é a que a gestante se sente melhor. Então tem paciente que incrivelmente se sente mais segura deitada. Acha que as costas ficam mais apoiadas, acha que ela não tem o controle melhor ali da força. Não é o mais comum. O mais comum é ela querer ficar na posição vertical. De pé, agachada, de cócoras na banqueta, de pé no chuveiro, né? Nessa posição. E se ela se sentiu confortável, ótimo. As posições verticais ajudam a gravidade, ajudam o bebê a descer. Diminui a incidência das lacerações graves, então a tendência é que o períneo laceie, o bebê saiu, volta ao normal, sem grandes lacerações. Então, hoje em dia a gente tem visto, tem lutado para que as mulheres possam escolher, né, a posição dela de parir, assim como outras coisas da sala de parto, da hora do parto.
a posição do parto é uma delas. Então é muito individual. Tem gente que cria o plano de parto e fala, não quero de jeito nenhum aquela posição ginecológica, com a perna para cima. E aí na hora do parto é só essa posição que a pessoa consegue ficar agachada de cócoras, ela não consegue tolerar a dor. E aí ela fala, meu Deus, eu não queria essa posição, mas é a única que eu consigo. Tá tudo bem, né? Também não tem aquele tabu de essa posição não pode, né? Você falou da laceração. Eu tenho 3, né? Tive 3 partos normais. E o primeiro, eu cheguei lá, na hora do parto, eu ainda não estava com os 10 centímetros de contração. O médico veio, vou te dar uma ajudinha, e deu o famoso pique. Aí o segundo, a médica olhou, era uma médica militar, ela olhou e falou assim, tem que dar pique, porque já tem um, então vamos dar para evitar a laceração. E o terceiro, eu não queria de jeito nenhum esse tal desse pique. Acabou lacerando, porém foi uma laceração pequena. E o médico veio, vamos dar o pontinho do marido. Fala um pouquinho disso pra gente, horríveis, por favor. né? Esse famoso pique, né? Existe esse nome, o nome técnico disso na obstetrícia é episiotomia. Às vezes a gente chama de epísio, né? Apelido. Que é o quê? Fazer um corte ali no períneo, aumentar o diâmetro da vagina para facilitar o parto. Ao longo dos anos, a medicina foi instrumentalizada. Então, é assim que os médicos aprenderam a fazer, é assim que nas escolas de medicina se ensinam. Eu tive uma formação que ainda tinha muito disso, de ter que fazer isso, de fazer para o residente treinar, como é que faz, para ele aprender a fechar depois. Então, muitas vezes nem precisava, vamos dizer assim, né, pensando em espaço, mas o residente era obrigado a fazer em todas porque ele tinha que aprender a fechar uma. Então, isso vem assim de muitos anos, né? E aí criou essa história de que se não fizer, não tem espaço para passar e a pessoa não vai ter passagem, né? A gente sabe que não, perfeito, né? Os animais né? parem todos, né? Nenhum animal chega no outro e faz um pique, né? Todos parem, né? É incrível como o ser humano tem que ser diferente. E aí a gente sabe que existem sim lacerações e a tendência das lacerações é elas serem menos graves, terem uma recuperação melhor do que quando faz a episiotomia, né? Quando corta ali a pele, a camada muscular, a recuperação depois é mais difícil. A pessoa às vezes fica com sequelas ali no períneo, um pouco de dor, disfunções sexuais, e as lacerações tendem a cicatrizar melhor, né? Então é uma outra questão que a gente luta aí agora na humanização, né? Para abolir esse termo, né? As evidências mostram que não tem benefício. Então os bebês não morrem menos quando faz episiotomia, as mães não sobrevivem mais, então não tem benefício, né? Já que a gente viu que a recuperação é melhor da laceração, né? E não precisa fazer o pique. Resumindo, é isso. Não. Nunca. Não existe indicação pra isso. O pontinho do marido. Pontinho de marido, horrível, né? É quando teve uma laceração e você nada mais é do que aproximar o que rasgou, tá? Então, igual um ponto ali, cortei o braço, vou dar uns pontos ali. Você vai aproximar as bordas. E aí eles dão esse nome horrível porque em alguns casos eles apertam mais do que o que abriu. Então eles fecham um pouco mais o diâmetro da vagina, deixando a vagina um pouco mais apertada, né? E às vezes nem o marido gosta, porque às vezes fica apertado demais. E a mulher menos ainda, porque gera dor, gera desconforto, né? Endurecimento da região. Então Isso também não é saudável. não é saudável, tá? Assim, a vagina tem o tamanho dela que ela foi feita pra ter. E é músculo, No parto, né? a musculatura estica, ela é elástica e ela volta, né? Então acabou. Então é mentira aquele negócio de que teve 3 filhos, enlargueceu. Não, volta, né? Claro que tem que trabalhar o assoalho pélvico, o períneo. A pessoa teve 3 filhos, mas depois ela engordou 50 quilos, que pesam ali todo dia no assoalho pélvico. É claro que vai ficar flácido. A culpa não é das crianças. Mas não é das crianças, exatamente. E não é porque teve parto normal, porque se a pessoa teve cesárea e depois não cuida do assoalho pélvico, ele vai ficar flácido. E o desse jeito. laser, o pontuarismo, tudo pode auxiliar, Tudo né? ajuda bastante, né? Que é trabalhar esses músculos, rigidez, fibrose, laser para ajudar na cicatrização. E cada paciente vai ter uma recuperação, né? A maioria não tem laceração ou tem lacerações leves, que são aquelas de primeiro e segundo grau. Algumas não precisam nem de ponto. É como se fosse um escoriado que a gente tem. Às vezes a gente machuca e não vai para o hospital para levar ponto, né? Cicatriza sozinho, às vezes fica uma marquinha e resolve. A mesma coisa no períneo, né? Muitas vezes a cicatrização natural, sem ponto, ela é
melhor tolerada do que quando tem um fio ali que gera uma reação inflamatória, né? Você falou de recuperação, como é que funciona essa recuperação pós-parto e o treino? O tempo, né? Legal. Que você precisa esperar, não precisa? Como é que funciona? Isso depende muito do caso da paciente e de como foi o parto dela, né? Então, de um modo geral, os partos normais, a paciente volta mais fácil, mais rápido. Cesariana é uma cirurgia, são 7 camadas cortadas. Quando vai tudo bem, a gente costuma recomendar depois de uns 30 dias, se a paciente estiver bem, estiver andando bem, estiver tudo certo, e treinos leves, né? O parto normal, normalmente, quando vai tudo bem também, normalmente 10 dias, 15 dias depois a paciente está ótima, não está sentindo mais nada, a gente libera uma caminhadinha mais leve, né? Voltar a fazer uma atividade mais tranquila, e aí vai aumentando a intensidade, peso com o tempo. Então é muito individual, mas de modo geral na cesariana a gente costuma pedir pelo menos 30 dias, que é a recuperação ali, cicatrização, né? Fica muito dolorido. É uma cirurgia antes. mais um pouco mais... É uma cirurgia, né? Então tudo que vai mexer ali, o abdômen todo interligado, você vai dar risada, você vai tossir, você vai espirrar, você sente repuxar, então todo mundo que já passou por uma cesárea sabe disso. Você vai tossir depois da cesárea, é péssimo, porque puxa a musculatura daqui do tórax, quando você vai tossir, repuxa ali a do abdômen que repuxa os pontos. Então tem uma recuperação mais lenta, né? E sobre aquele tabu de que, eu tenho uma gravidez de risco, eu preciso fazer uma cesárea. Eu tenho pressão alta, nossa, vai ter que ser cesárea. Ou até mesmo, eu já tive um bebê cesárea, eu não posso fazer. Não posso ter o Nossa, parto interessante. normal. Minha mãe teve que ter os 4, minha mãe teve 4 filhos. Porque o primeiro foi cesárea. Porque o Primeiro primeiro foi foi cesárea. Também grande mito, né? Inclusive a maioria dos riscos, né, que causam gestações de alto risco são melhores beneficiados com o parto normal. Porque se a gente for pensar que o corpo está com risco de alguma coisa, por exemplo, uma pressão alta, que tem risco da pressão subir muito, do coração parar, de ter um infarto, estourar uma veia na cabeça, enfim, né, os riscos de uma pressão alta, eles são muito maiores se você passar por um procedimento cirúrgico do que se você fizer algo natural. Então, passar por uma anestesia, passar pela cirurgia, a recuperação, aumentam esses riscos da pressão alta. Mesma coisa o diabetes. O diabetes, a gente sabe que paciente diabética tem dificuldade de cicatrização, né, os pontos inflamam. Então, é muito melhor que não tenha ponto, que seja um parto natural vaginal. Né? Então, a maioria dos riscos, o ideal seria parto normal. Né? As pessoas criaram essa construção aí de... se é de risco, eu não posso passar pelo procedimento que tem dor, pelo procedimento que tem que fazer força, né? Foi se criando um movimento de elitização da cesárea, né? Que entendo o que você falou, né? De ouvir muito falar da dor, fiquei com medo, não quero passar por isso, né? E aí tive a opção, tive como escolher e eu não vou escolher ter a dor. E foi construindo isso, as histórias horríveis de parto normal, de partos mal assistidos, de bebês que tiveram desfechos ruins. Isso foi criando um medo na cabeça das mulheres, que hoje as mulheres têm medo de parir, têm medo de sentir a dor, têm medo de passar da hora, passar do tempo do parto, o bebê não aguentar, de desmaiar de dor. A gente escuta diversos motivos, né? E medo de ficar lá imóvel, passar por uma anestesia, uma cirurgia, alguém abrir sua barriga e alguém controlar tudo, as pessoas não têm, né? Tem uma inversão de valores aí. Então, foi criando esse medo de parto normal que a gente também está tentando desconstruir. Mas Essa tem também questão- muito profissional que não, Com certeza, que não se né? atualizou quanto a isso, com né? certeza. Mas essa questão da cesárea, na verdade, assim, o meu parto foi muito no susto, porque tava marcado pra um sábado, ela adiantou, nasceu na sexta, e aquela coisa de não tô preparada, calma, Sim. peraí, eu tinha preparado pro dia seguinte, não pra hoje. tá preparado, Mas, gente, eu vou falar pra vocês, eu acho que a pior susto, né? sensação que eu já senti no mundo é alguém mexer dentro de você e você não sentir a dor. Eu acho que foi Você a sente pior. mexer, Você vai você não sentir sente dor. Exatamente, né? você sentir tudo, você sentir assim, a faca te cortando, você sentir a mão do médico revirando a sua barriga e você Aí não deve ser sente muito nada. sinistro. É muito estranho. Mas é a importância da gente buscar conhecimento, né? A gente tem quase 10 meses aí, né? Sim. 40 semanas para poder buscar o conhecimento, porque eu tava preparada para parir o meu último. Eu tava muito bem preparada. Depois de 2, Ótima experiência, né? Mas não foi nem por isso, foi por causa do conhecimento de mesmo. buscar entender. Faz Exatamente. toda a E diferença. se entregar, né? Faz Se toda a entregar diferença. para o parto. Na hora que. Meu marido ele até brinca. Ele fala assim: foi tão engraçado que a hora que a gente chegou num certo ponto da rua, eu olhei pra minha. Eu tava na Partolândia, né? A gente fala que a gente não tá mais
a nossa mente não tá mais lugar ali. já. Não. Eu olhei pra minha barriga e falei, filho, agora você pode nascer. Nisso, a bolsa estourou e ele já começou a sair. Escorregou. Exatamente. Então, assim, a minha mente estava tão preparada que eu falei, filho, pode nascer. E ele obedeceu. Obediente, ele desde a barriga. Deve ter sido a melhor sensação do mundo, porque eu falo que a minha experiência de parto, apesar de não ter sofrido nenhuma violência obstétrica, Sim. nada assim. Mas pra mim foi péssimo. Essa coisa assim de tá marcado pra um dia e ter adiantado, eu não tava me sentindo Você pega preparada pra surpresa. aquilo. Nossa, pra mim foi mas- a minha vontade. Eu tenho a filmagem do parto. Você olha pra minha cara na filmagem, você vê que é de alguém que quer sair Susto, correndo, né? vestir a roupa de novo e falar, ela não vai sair daqui. verdade. A minha verdade foi essa. E eu assim, primeira filha, eu fui numa médica que foi assim, mais por influência da minha mãe, foi a médica que me tirou da minha mãe. Fez as 4 cesáreas. Exatamente. Então eu acabei indo assim, na mesma médica. Eu não tinha tanta confiança nela, mas aquela coisa assim, minha mãe confia nela, então fui. Descobri que tava grávida com quase 4 meses. Então Tudo foi. isso. E você ainda era nova, né? Eu tinha 20 anos. Tem essa também. Nossa, foi. Eu acho que nem Todo susto, né? todo parto assim é tão lindo, toda gestação é tão linda. A gestação foi maravilhosa, depois que eu descobri. Eu não tive dor. Aquela coisa do pé na costela, eu não sei o que é. Não tive. Legal. Minha filha foi maravilhosa, mas, gente, o parto em si, você descreveu o parto. E outra coisa, a amamentação também. A amamentação, pra mim, foi. Não é um rio Eu de acho que mil foi uma das maravilhas, piores a amamentação. dores que eu senti na minha vida. É lindo, é Só maravilhoso. romantiza, né? É lindo, é Mas maravilhoso, mas a gente sofre muito. É muitas maravilhoso vezes não você é olhar e falar assim, instintivo. nossa, você pensar, nossa, é divino. Caramba, tipo, Depois, Deus fez tudo tão perfeito. Uhum. Eu tenho poder de alimentar Nutrir, né? alguém, exatamente. E aquele olhinho te olhando. Mas depois que você já passa por aquela adaptação, legal, beleza. Mas nos primeiros dias. Muitas vezes não é instintivo, a criança nasceu, ela já sabe sugar e o Não. seu peito já está com um colostro. Né? Muitas vezes ela tem o mamilo, o bico do Mamilo peito tem um invertido, formato diferente, que dificulta a pega, enche demais e aí o peito fica muito duro e aí fica difícil do neném abocanhar, ou enche de menos, demora para descer o colostro, ou o neném tem alguma disfunção orofacial, que ele não consegue fazer o movimento de sucção, tem a língua às vezes presa, então tem uma série de coisas que atrapalha e dificulta nos primeiros dias. Às vezes tem uma pega errada, uma mordida errada que fissura o mamilo e aí você não consegue mais amamentar de dor. E em relação à cesárea, demora mais a descer o leite ou é mito também? Demora, tá? Então, o que a gente tem, né, de quando a gente defende ali o parto normal? Que é o natural do organismo. Então, é quando o neném se sentiu pronto para nascer, o pulmãozinho dele libera uma substância que estimula contrações no corpo. E aí você começa a ter contrações e o neném sai. Conjunto, o neném mostrou que ele tá pronto, que ele tá na hora de nascer e que o seu corpo tá pronto para empurrar ele para fora. Durante o trabalho de parto, seu corpo tem uma descarga de ocitocina, que é o hormônio que ajuda o útero a contrair, e essa ocitocina vai produzindo leite. Por quê? Quando o neném nasceu, o corpo entende que é a hora de amamentar. Então, o parto normal, as mulheres têm muito mais facilidade de amamentar. É claro, tem várias exceções, mas a tendência é que na cesárea, principalmente as cesáreas são marcadas, né? O neném não deu nenhum sinal, quero ir naquele dia porque eu vou fazer tantas semanas, vai lá bonito em jejum, maquiada. O corpo não tá entendendo o que tá acontecendo, o neném também não tá entendendo, é aquele neném preguiça que olha pro lado, não manda, Já tá na lambe hora. o peito e dorme de novo, né? É diferente do neném que nasceu, né? Às vezes até passou por uma cesárea, mas por uma cesárea assim, tava em trabalho de parto e optou pela cesárea, ou teve uma complicação que virou uma cesárea. O corpo entendeu que ali era a hora, né? Então faz muita diferença sim, mães que têm neném de parto cesáreas agendadas costumam ter mais dificuldade. Eu tenho uma curiosidade em relação a cortar o cordão umbilical. Dizem que quanto mais tempo você deixa o cordão em contato com a mãe e com a criança, melhor. Isso é verdade? É verdade, né? Se a gente pensar que ali no fluxo do cordão tá passando sangue da mãe pro bebê, quanto mais a gente demorar para clampear, para cortar, mais sangue da mãe tá passando pro bebê. Então a gente previne anemia no neném, primeira O coisa. neném fica até mais corado. O neném fica mais corado, a gente melhora o vínculo, né? Então, assim, o neném ali no colo, com a mãe, sendo acolhido, né? O neném acabou de nascer, então pensa que ele tá num ambiente escuro, úmido, com um certo nível de barulho. De repente, tá tudo claro, tá seco aqui fora, ele tem que respirar
ele tem que fazer esse movimento, o pulmão tem que abrir, o ar tem que entrar, é muita informação. E aí, né, cortou rapidinho, de repente não tá passando mais nutriente, ele tem que respirar tudo sozinho. Então é uma mudança muito brusca, né? Então a gente poder humanizar essa parte também, né, de demorar para clampear o cordão, deixar o neném mais em contato pele a pele com a mãe, para reconhecer. O corpo da mãe ajuda na amamentação, isso, ficar com o neném. O corpo começa a entender ali que nasceu, libera os hormônios para a produção do leite, ajuda o útero a recuperar e voltar para o lugar certo. Então, o corpo recupera mais rapidinho. Então, ajuda muito. Exceto em casos de emergência, né? Nem nasceu mal, precisa ser entubado, precisa de uma reanimação, ninguém vai ficar esperando. Clampeou, correu e vai fazer os procedimentos. Mas a maioria das vezes não é assim. Ouvir sobre esse marco humanizar dá vontade de... Não foi assim, eu acho que eu quero de novo. Tá bom, obrigada. Há um tempo atrás, a gente via muitos bebês que tinham que, tem que dar tempo. Meu filho teve que ficar lá no banho de luz por 2, 3 dias. Aí eu não consegui sair do hospital quando eu tive alta porque o meu bebê teve que ficar. Você pode se afirmar que é pela falta de sangue que foi pro bebê também? Não, nem sempre, né? A icterícia, que é quando o neném fica amarelinho, é por diversos motivos. Pode ser alguma disfunção metabólica do bebê, que ele demorou pro intestino ali, para as coisas funcionarem. Pode ser porque não tá mamando adequadamente, então o bebê que mama pouco também demora para tirar aquele pigmento do corpo, né? Então, nem sempre. Bebês prematuros tendem a ficar mais ictéricos. Então não dá pra gente fazer essa associação. Hoje ainda tem, né? Não é uma coisa de antigamente, hoje ainda tem muito. O que se melhorou é a gestante poder ir embora, e aí o casal, quando tá bem orientado, a família, observar os sinais depois da alta pra repetir o exame de sangue, ver se vai precisar do banho de luz ou não. Então isso flexibilizou bastante, melhorou a alta precoce, a gente fala, né? Poder ir embora e aí talvez voltar num outro momento, né? Mas em algumas maternidades é protocolo só sair de lá se o nível da bilirrubina no sangue, que é esse que causa o amarelão, estiver em tanto. Então aí acaba seguindo o protocolo hospitalar mesmo. Sobre a amamentação, eu quase precisei operar por conta da mastite, entrei com antibiótico e tudo mais. E eu acho que foi uma coisa que gerou pra mim uma piora também da questão da depressão pós-parto. A minha depressão não foi no sentido de rejeitar a minha filha, era o contrário. Eu não conseguia deixar ninguém chegar perto dela, eu parecia uma leoa, assim. Eu lembro que meu marido tava viajando, quando ele chegou aqui, ele foi pegar ela e eu ficava assim em cima, e ele, calma, sou eu, ninguém chegava. Como é que funciona essa questão da mastite? Tem como a gente prevenir? Não, porque eu me lembro de comprar até sutiã errado, de o seio empedrar de uma forma que ele ficou no formato do sutiã pequeno e aquela curva assim do aro do sutiã e o peito aqui do lado. Eu me lembro da dor assim horrível de não conseguir pôr a mão assim na cabeça porque forçava. Tem alguma coisa assim que você consiga prevenir? Como é que funciona? O principal meio pra gente evitar esses problemas aí de amamentação é com informação. É a mesma coisa do parto, né? É a gestante ali, ao longo da gestação, já buscar saber como que é a amamentação, que depois de 2, 3 dias vai ter a descida do leite, e pesa, e de repente a mama fica cheia, e saber o que ela pode fazer para ajudar o neném a mamar melhor, como que é a questão de tempo, o que pode causar confusão de bico e aí o bebê rejeitar o peito. Então, é buscar informação, porque é tudo novo, muitas vezes não é instintivo. E aí, mesmo com informação é difícil, sem informação é mais difícil ainda. Então, assim, evitar tudo isso que você falou. Então, se preparar a questão do sutiã correto, o tempo de mamada, então esvaziar as 2 mamas, alternar as mamas, não deixar as mamas encherem muito. Então, quem produz muito leite muito rápido, talvez precisar da ajuda de uma bombinha extratora para ajudar a mama a ficar cada vez mais molinha. Não pode deixar o leite ficar muito tempo ali dentro, porque aquilo pode gerar um meio de cultura e gerar infecção, juntar pus, precisar operar. E aí gera uma série de transtornos, uma cascata, né? Porque aí você fica vários dias sem amamentar, porque tá com o peito empedrado. Nesses dias que você tá sem amamentar, o neném tá mamando fórmula na mamadeira. Quando você resolve o problema da mastite, o neném não quer mais o peito. E aí aquilo te gera uma angústia, porque você não conseguiu amamentar, e aquilo era um objetivo. Aumenta a depressão pós-parto, aumenta cólicas no recém-nascido, porque ele não se adapta com a fórmula, e aquilo vira uma bola de neve. Então a informação é a melhor coisa. O ideal para evitar mastite é não deixar o leite ficar muito tempo ali parado, não deixar ali o peito empedrar, né? Então, esvaziar a mama com mais frequência.
Eu me lembro que, assim, eu tinha tanto leite. Ela mamava bem, ela chegava a ficar assim 40 minutos no peito. E mesmo assim eu continuava produzindo muito. Eu me lembro de ir na pia, tipo, a cada meia hora eu ficava Esvaziar. Mas uma vaca leiteira. Hoje é muito importante ter essa informação, porque no meu caso eu doei. Nos meus 3 filhos eu doava leite. Do primeiro, como eu tinha mais tempo, eu chegava a doar 7, 8 vidros por semana pro banco de leite. E é bom sempre ressaltar, né? Aqui em São José eles vão buscar em casa. Sim. Né? E é super importante para os recém-nascidos que estão na UTI, Sim. né? Neném que precisa, né, não tá conseguindo mamar na mãe, aí precisa desse leite, né? É claro que é passado por todo um processo de filtração e cuidado. E a doação de leite é uma coisa interessante, porque, assim, precisa esvaziar a mama. Você pode soltar na pia, você pode pôr na bombinha, congelar, né? Armazenar para o marido, para alguém dar à noite e você dormir, e alguém te dá o leite materno pro seu neném, ou você pode doar, né? Então, assim, dá pra você unir o útil ao agradável ali, né? Matar eu as lembro que coisas. pra mim era muito dolorido por conta do bico machucado mesmo. Sim, então assim, eu não era... Fica torturante, né? Você usava a extrai. bombinha até pra tirar, mas não era o suficiente ainda. E eu me lembro de uma das vezes que eu me pergunto o que eu queria fazer. Existe essa coisa de, o seu leite é forte ou o seu leite é fraco? Porque eu me lembro que numa das vezes que eu tirei, a minha filha devia estar com 7 dias mais ou menos. Eu lembro que eu enchi assim um tanto num copo e eu deixei assim do lado da cama e minha amiga chegou pra me visitar. E ela, o que isso aqui? Isso aqui é seu leite? Que isso? Você virou uma vaca agora? Que leite é esse? Eu lembro assim do leite ser amarelo, de você ver a gordura no leite assim bem branco. Diferente do leite que a gente vê normalmente, que ele é mais aguado, né? Não é tão assim. Aí depois eu fiquei pensando, falei, nossa, mas eu tava mesmo com o seio inflamado. Então será que tinha alguma ligação do leite sair daquela forma por conta da... A coloração, a composição do leite tem muito a ver com o que a gente está comendo, como a gente está se alimentando e a necessidade do bebê. Então, nos primeiros dias, o neném precisa, às vezes, de 5 ml de leite e já satisfaz o estômagozinho dele. Então, é aquele colostro, transparentezinho, né, aguadinho. Depois, ali que desce o leite mesmo da cojadura, fica aquele leite mais gorduroso, mais amarelado, né? Então, isso sofre influência de acordo com a fase que o bebê necessita, né? O corpo é inteligente. E não tem essa questão de leite fraco, tá? Todo leite é importante. O que acontece em alguns casos? Que a quantidade de leite que a mulher produz não é suficiente, ele precisa complementar com um leite artificial, né? Então, principalmente mulheres que fizeram cirurgia na mama, colocaram prótese ou fizeram redução, cortou ali os ductos, né? Tem algum problema ali na mama, alguma disfunção, ou tem alguma disfunção hormonal, né, sistêmica no corpo que não produz tanto leite. Então, nesses casos, às vezes precisa de ajuda. Mas, de um modo geral, todo leite é forte. O neném vai mamar aquele leite, né? Fica com essa sensação de que o leite do peito é fraco, porque quando a gente compara com o neném que mama fórmula, o neném que mama fórmula, fica com a barriga cheia, estufada, dorme a noite inteira. E o neném que mama peito, passou 1 hora, 2 horas, ele tá pedindo leite de novo. Porque a digestão do leite materno é muito mais rápida. Por isso que é melhor pro intestino. É muito mais rápida. E aí parece que ele tá com fome, parece que o leite não sustentou, que o seu leite é fraco, que você... E aí vem as histórias da mãe, da avó, que você tem que comer canjica, que você tem que tomar cerveja preta e comer isso. Eu vivia falando isso pra minha mãe, eu falava assim, mãe, é igual você comer uma salada e uma feijoada, né? Igualzinho, você vai se feijoada que horas? Feijoada você fica lá o resto do dia sem comer, você quer ficar só o quê? Deitado, dormindo, Exatamente. Agora, quando você come uma salada, já está com fome de novo, né? Não é porque a salada é fraca, né? É o ciclo ali, né, de digestão. Então não tem, né? É um grande tabu isso. E as mulheres já têm tanta dificuldade, já têm tanta pressão, já têm que lidar com tanta coisa. E aí quando ela escuta um comentário desse, ela tá num momento frágil, que ela acha, a mulher sempre acha que não tá dando conta, porque a gente quer dar conta demais, sempre mais. A gente quer aquela maternidade perfeita. E não é assim, não é igual o Instagram, não é desse jeito que funciona. Né? Tem as suas limitações, você é a melhor mãe que você consegue ser naquele dia. E às vezes no outro dia não consegue, mas depois consegue. E assim a gente vai construindo a nossa história de porpério. Né? Ouvir isso no pós-parto. Eu sempre falo, né? A gente... Porque é quando você faz o melhor... Quando você faz o melhor que você pode, você tá fazendo o melhor do mundo. Sim. Porque é o melhor do seu mundo. Você tá dando o melhor que você pode naquele momento. É verdade. Você não tem como dar mais. Né? A Andressa falou em relação à coloração.
Eu já ouvi dizer que quando, por exemplo, a mãe ficou resfriada, o leite fica um pouco mais forte, um pouco mais escuro, né, com mais gordura. Minha avó, né, veio em mim e falou assim, filha, isso daí é que o seu corpo tá produzindo anticorpo e já dando pro seu filho pra ele não ficar doente, não pegar o que você tem. Isso é verdade? Tem muito fundamento isso, né? Quando a gente passa por doenças, que o nosso corpo está criando anticorpos, esses anticorpos passam via leite materno, né? Então, uma das coisas que foi se vendo aí, quando teve o surto de Covid, era que as mães que tinham Covid amamentavam o bebê, ou que tomavam a vacina, depois faziam o exame no bebê, o bebê que não foi vacinado tinha anticorpos, porque pegava via leite materno. Então, a gente tem muitas doenças que são assim, né? Por isso que a amamentação previne uma série de doenças. A criança tende a ficar menos doente, menos resfriada, né? Porque ela pega os anticorpos que não tem no leite artificial, né? É a diferença principal do leite de fórmula. Os nutrientes são iguais, são os mesmos, mas os anticorpos não tem no leite da lata da farmácia, né? O leite da lata não vai se adaptar à necessidade específica daquela criança, né? Exatamente. E falando para quem não quer ser mãe ou já tem, não quer ter mais, vamos falar um pouquinho sobre os métodos anticoncepcionais. O que você acha mais indicado? E eu tenho uma dúvida muito grande assim, em relação à trombose. Como é que funciona a relação entre anticoncepcional e trombose? É verdade, não é? Antes de falar disso, eu acho bem legal frisar isso que você falou, as mães que não desejam, né, as mulheres que não desejam ser mães, né? A gente fala muito de maternidade, parece que faz uma pressão social ali, de que a mulher é menos mulher se não for mãe, de que não tá completa. Isso é um grande tabu, né? Cada um sabe a sua realidade, né? A maternidade é uma coisa muito bonita, mas é uma coisa árdua, complexa, e se a mulher não quer aquilo, né, não tem que se sentir obrigada. Né? Então isso faz parte do ciclo de vida de cada um, né? É importante individualizar. E aí hoje a gente tem uma série de contraceptivos no mercado, né? Dos mais artificiais para os mais naturais. Quando você fala de trombose, imagino que você esteja pensando muito nos hormonais. Quando a gente pensa em hormônio, a gente sabe que está associado a aumento do risco de trombose, né? Então a gente tem, né, minha função, né, como ginecologista, mostrar os métodos contraceptivos, falar o tempo de duração de cada um, o efeito colateral que faz, a taxa de prevenção de gravidez, taxa de falha, e a paciente decidir o que é melhor para ela, tá? Claro que tem métodos que a paciente não pode, por exemplo, a paciente que já teve uma trombose anterior, a gente não vai recomendar o hormônio, que a gente sabe que aumenta a chance. Mas na maioria dos casos a paciente pode escolher ali o que é melhor para ela. Os métodos hormonais que tem estrogênio com progesterona, o estrogênio é o grande vilão, é o que tem os riscos maiores de trombose, tá? Mas a gente tem outros hormônios que não tem estrogênio, que tem só progesterona, por exemplo, e tem métodos não hormonais. Então a gente tem DIU, a gente tem camisinha, a gente tem os métodos de barreira, né, diafragma, com espermicida, a gente tem métodos naturais, tabelinha, o método de Billes, observação da ovulação, né? Então tem anticoncepcional para todo mundo no mercado, né? Lembrar que o anticoncepcional, ele é um remédio, né? Tem gente que fala, eu vou tomar para regular meu ciclo, para lembrar que ele vai ter os malefícios, né? Um hormônio que influencia disposição, às vezes ganho de peso, né? Aumenta, mexe com a libido, né? Lembrar que tem esses efeitos, então o corpo fica diferente, não fica natural, né? Tem gente que vai fazendo esse desmame, para de usar anticoncepcional e estranha o corpo, fala, tô com muita dor, tô com muito muco, tô com muito... Você é assim, esse é seu corpo natural, você não lembrava porque você estava muito tempo mascarada com hormônio, né? E aí começa a se conhecer com os métodos não hormonais, né? Uma dúvida, o anticoncepcional, é verdade que ele faz a sua menstruação, não é a sua menstruação normal. Eu não tô sabendo fazer a pergunta, essa dúvida. Quando a gente toma o anticoncepcional, aquele ciclo que eu expliquei, né, que a gente tem a fase, aquilo existe. Não. É o quê? É você tomando, a hora que você para, que é a semaninha da pausa, o corpo entende que parou o hormônio, desce menstruação, desce o sangue represado. Você não tá fazendo aquele ciclo de ovular, né? Ele é anovulatório, ele é pra você não ovular. Esse é o jeito que ele faz você não engravidar. Então, você só menstrua porque você parou. Tanto é que se você emendar a cartela, você não menstrua. Por isso que não menstrua, né? Quando emenda a cartela. Não é o ciclo, é uma privação de hormônio. Então, o corpo ficou sem hormônio,
desce o sangue, né? Então fica mascarado, né, o ciclo. Mas é importante lembrar os benefícios que ele tem. Então, em alguns casos, por exemplo, que a gente está falando de endometriose, a pessoa precisa do hormônio, em alguns casos, para bloquear a menstruação até ela melhorar o tratamento. Ela precisa ficar alguns meses sem menstruar, para ela se curar, para ela se limpar, tudo mais. Pessoas que têm menstruação muito dolorosa, já tentaram vários métodos, precisa ali de um hormônio para ajudar a não menstruar ou diminuir fluxo. Quem tem muita hemorragia, paciente que precisa, às vezes, transfundir sangue, bolsa de sangue, de tanto que menstrua. Então, a gente oferece esses métodos que cortam o fluxo, O ciclo desregulado também, o anticoncepcional, é uma forma... Pode ajudar, né? Porque você está tomando todos os dias a mesma dose de hormônio. Quando ele está desregulado é porque você não está produzindo adequadamente, está oscilando, né? E aí, Quando também, você toma, fica perfeito. a alimentação também ajuda a regular. Também, a gente tem métodos naturais para regular, claro que demoram mais, demandam mais da paciente, né? Não são tão rápidos e fáceis, né? Fala que o anticoncepcional entrou também nessa indústria de tudo rápido, né? Tudo prático, regulou ciclo, vou viajar, vou pra praia, vou tomar, porque daí não menstruo, e tudo muito prático, né? As mulheres foram perdendo um pouquinho da consciência corporal. Mas assim, não taxar também como um grande vilão. Ele foi um revolucionário aí pensando em anticoncepção, né? Antigamente as mulheres não tinham opção, elas eram fadadas a ter vários filhos, quantos filhos o marido quisesse fazer nela, e aí foi uma revolução para a mulher isso, ela poder controlar, né, a taxa de natalidade, né, fecundidade dela. Então lembrar que ele tem um componente bacana que é a contracepção, né? Só é importante lembrar que não é só pílula anticoncepcional que previne gravidez. Existem vários outros métodos que hoje em dia a gente tem acesso a isso na internet, a gente tem vídeos, a gente tem profissionais, na minha página do Instagram eu falo bastante disso, de métodos não hormonais, métodos para quem está amamentando, métodos para quem não pode com hormônio, né? Então é legal a paciente conhecer todos para poder escolher. O DIU, ele é abortivo realmente ou não? Não, é mito, tá? O DIU, ele tem DIU com hormônio, DIU sem hormônio, mas basicamente ele faz um papel ali de barreira, né? Ele não deixa o espermatozoide passar, ele não deixa ter a fecundação, ele não deixa o endométrio, que é a camada de dentro do útero, ficar apropriada para uma anidação, para o embrião se alojar ali e crescer. Então ele dificulta através de vários mecanismos, mas nenhum deles é matando a criança, tá? Agora uma pergunta. Eu quando engravidei da minha filha não foi proposital, né, não foi planejado. E eu me lembro que o meu corpo ele não se adequa com a questão da não menstruação. Então eu já tomei aqueles anticoncepcionais que você vai emendando para não menstruar. E acaba que eu menstruo do mesmo jeito. E até mais que uma vez no mês. Então, meu corpo... E aí eu me lembro que numa dessa, eu fui numa médica, que era a primeira consulta com ela, e ela fazia uns 6 anos, mais ou menos, que eu já tomava. E ela me recomendou que eu parasse para o meu corpo descansar. Ela falou que tinha dado o tempo do meu corpo ali, eu precisava de 1 mês de pausa. E eu disse, 1 mês eu engravidei. E eu engravidei nessa crença de que todo mundo falava assim, ah não, imagina, toma anticoncepcional por tantos anos, vai demorar 6 meses pra você engravidar se você quiser. Confia. Confia. Aí, as pessoas falam muito isso, né? E não, gente, precisa só ovular pra engravidar, né? Não precisa de muito. E realmente algumas pacientes não se adaptam a alguns métodos e aí a gente troca, tenta outro, muda o tipo do hormônio, muda a dose. Tem paciente que não tolera emendar as cartelas, fica tendo escape, o corpo fica ali querendo liberar, proliferando o endométrio, então ele precisa ser liberado, não se adapta, né, a isso. E aí, o hormônio é muito individual, né? Tem uma pílula que para uma é muito boa, que a outra passa mal e vice-versa. Tem gente que ama, não tem efeito colateral nenhum, ama de paixão, já usa há anos. E tudo bem, né? Então a gente tem que individualizar os casos, né? Não dá pra gente... E eu me lembro que eu passei uma vez nessa médica e eu fiquei esses 30 dias. Depois, quando eu fui passar de novo, eu procurei uma outra médica. E aí foi quando foi o meu primeiro positivo pra gravidez. Porque, na verdade, assim, eu tive um positivo no mês de dezembro, no mês de janeiro um negativo, e depois eu fui descobrir que eu estava grávida no mês de abril, no final de abril. Então, assim, fui em médicos, fui em consultas, acharam que era uma pedra na vesícula, não era. Eu fiz, inclusive, endoscopia antes de fazer um ultrassom, descobri que a minha filha estava ali. E eu me lembro que a segunda médica que eu passei, que viu o meu teste positivo pela primeira vez,
E eu me lembro que ela criticou a médica anterior. Ela comentou, falou, agora sabe o que você faz? Pega seu filho e dá pra outra médica. Gente, ela falou desse jeito. Porque assim, eu fiquei nervosa. Eu não esperava, amor. Você tá grávida? Eu, oi? Tipo, fazia 3 dias de atraso da menstruação. Eu não tava nem sabendo que tava atrasada. Eu fui olhar no calendário depois, né? Mas você menstruou durante os 4 primeiros meses? Ou não? Não, eu não menstruei. Tá. Eu não menstruei, mas também o segundo teste no mês seguinte, negativo. Então você começa a procurar a causa, porque eu passei muito mal. Eu queria descobrir muito mal, muita dor no estômago. Por que eu tô sentindo isso? E você não tava tomando anticoncepcional mais? Não tava. Tinha parado. Ai, mas eu cheguei a tomar remédio pra forçar a menstruação. Porque ela até fez ultrassom no mês de fevereiro nisso. E não tinha nada. E eu passando mal igual a louca. Botando tudo pra fora, não conseguia comer nada. Mas o que eu acho... na vesícula. A minha pedra nasceu. Tem 9 anos. Mas assim, a minha dúvida é em relação a essa questão da pausa. Realmente o corpo precisa dessa pausa? Porque a médica, primeira, me pediu pra pausar. A segunda já falou, se fosse você pegar o seu filho, dá pra ela criar. Tem opostos, né? A gente fala que é bacana realizar uma pausa quando o corpo tá mostrando que precisa. Então, assim, tô tendo muito escape, não tá controlando a menstruação, né? De menstruar só no final da cartela, na hora da pausa. Não tá regrado, né? Então talvez precisa limpar ali daquele hormônio artificial para o corpo voltar a produzir o natural e voltar a ciclar. Então em alguns casos a gente realmente recomenda, mas o que é a principal coisa que a gente fala? Olha, vai tirar, se você não quiser engravidar, você tem que usar outro método, né? Então usar preservativo, ficar em abstinência sexual, colocar um DIU, né? Algum outro método não hormonal para poder regular isso e talvez depois voltar com a pílula, não. Né? É a primeira coisa que a gente fala para uma mulher em idade fértil, né? E as pessoas às vezes vêm com esse mito de que não, usou remédio há muitos anos, vai demorar para engravidar, né? No seu caso, você era mais nova, mas às vezes a paciente tem lá 30, 35 anos, não, você acha que engravidar é tão fácil assim, com 35 anos? E algumas vezes né? Não dá pra gente generalizar. Então, em alguns casos, sim, é interessante pausar um pouco o hormônio para regular um pouco o organismo e ver se realmente o corpo precisa daquele hormônio ou se dá pra ficar sem. Né? Mas tem que lembrar da anticoncepção, se não for desejo de gestar. Da prevenção, né? Em relação ainda ao uso do anticoncepcional, o anticoncepcional hormonal, ele costuma dar aquela secura na mulher, né? Em alguns casos, sim. Isso também é um dos pontos que é muito individual, né? Tem alguns hormônios que são mais, a gente fala, antiandrogênico, que bloqueia os hormônios masculinos, diminui ali testosterona, diminui libido, né? Então é como se a gente estivesse falando pro corpo, não quero procriar. E aí o corpo entende, ok, você não vai procriar, você vai ficar quietinho, sem ânimo, sem libido, sem lubrificação, né? Porque o corpo, como eu falei, ele foi criado para a procriação. Então, tá tudo relacionado. Tem algumas pacientes que não sentem isso, né? Muitas vezes essa é uma das queixas que fazem as pacientes deixar de tomar o remédio ou trocar o remédio, porque gera comprometimento ali no dia a dia. Isso né? atrapalha muito, ou até mesmo o relacionamento, né? Atrapalha, traz um prejuízo ali que depois pode virar uma bola de neve e tudo, né? E hormônio mexe com muita coisa no nosso organismo. E basta doses pequenininhas de hormônio, se você for ver lá na bula, lá na pílula, 0,03 miligramas, 0,02. É muito pouquinho, já causa uma mudança, assim, enorme, né, no nosso corpo. Então, antes de tomar qualquer medicação, qualquer tipo de coisa, é sempre bom ter uma orientação. Sempre, né? A gente vê que anticoncepcional popularizou, né? Eu tomo o mesmo que a minha prima, que a minha vizinha, a minha amiga do trabalho. E muitas vezes aquele da sua amiga do trabalho não é o ideal pra você. Então a consulta com o ginecologista cabe aí, nesse momento. A gente vai na farmácia e a gente pede de Compra sem receita, alguém falou que aquele é bom porque tira espinha, aquele diminui inchaço, né? Isso é muito comum. Quem nunca? Não, agora tá uma febre de colocar o implante, né, subcutânea, porque esse aqui é o hormônio da beleza. O chip da beleza, né? Então o pessoal vai muito, né, na onda da blogueiragem, mas não também vale a o pena, marketing, né, que se vende. E eu não acho tudo também que isso. muda muito, não, quando você coloca. Mas não vale a pena, né, Não. você correr esse risco pra... Na verdade, assim, quando você fala de chip da beleza, eu entendo que você esteja falando sobre aqueles hormônios que as pessoas usam muitas vezes para fins estéticos e tudo mais. A Anvisa e a Sociedade Brasileira de Ginecologia até proibiu isso recentemente, o Conselho Federal de Medicina proibiu o uso desses anabolizantes e tudo mais para fins estéticos.
né? Mesmo assim as pessoas continuam vendendo e vendendo peixe ali. O que a gente tem que só diferenciar é do Implanon, que é um implante contraceptivo. E isso é aprovado, isso tem eficácia, tem benefício. Não é um chip da beleza, não vai te dar beleza. Ele só vai fazer você não engravidar. Então ele é como se fosse um anticoncepcional, mas um implante que é colocado aqui. Então são coisas diferentes. São coisas diferentes. Então é só importante lembrar assim, que vários hormônios podem ser implantados. Eu posso implantar testosterona, gestrinona, um monte de coisa, né? E aí entra naquele pacotão de coisas estéticas, de academia para ganhar performance, que muita gente usa. Só lembrar que existe um anticoncepcional que ele é implantável, né? E aí ele não entra nesse pacote, né? Ele é reconhecido. Então esse não é o chip da beleza, não, esse é só pra não engravidar, entendi. tá? Que o pessoal chama de chip, mas é um plastiquinho, assim, parece um espaguetezinho pequenininho, né, um macarrãozinho desse tamaninho que é colocado aqui no braço, bem tranquilo, fica ali, dura 3 anos, fica liberando hormônio, cada 3 anos você troca, né? Ele é um bom método contraceptivo porque ele não tem efeito colateral, praticamente não tem interação medicamentosa, não depende de lembrar de tomar, de esquecer, né? Tá ali fazendo o efeito dele, independente se você tomou antibiótico, se você bebeu, se você vomitou, se você teve virose, se você lembrou de E tomar. o DIU, você falou, esse dura 3 anos, o DIU dura quanto tempo? Depende. DIU de cobre, se for o DIU de tamanho original, dura até 10 anos. O DIU mini, que é para úteros menores, de quem nunca engravidou, dura 5. E o DIU hormonal dura 5 anos também, o DIU que tem hormônio. Então são métodos de longa duração. Para quem pensa em ter uma gestação muito mais para frente, ou nem ter uma próxima gestação, são métodos bons, né? É uma pergunta, você comentou sobre testosterona, e é comum as mulheres tomar para aumentar a libido? Existe essa... É comum essa procura, né? A gente fala que as mulheres buscam o consultório reclamando de falta de libido, querendo dosar os hormônios. Quer dosar os hormônios porque eu não tô bem, tô com libido. E o que a gente fala é que a libido ela é multifatorial. Ela não é só um hormônio, não é uma chavinha que você toma e acende o fogo da juventude. Não, né? Ela depende lá do como você acordou, como você dormiu, a preocupação que você tá com os boletos, se o seu marido te falou bom dia, não falou bom dia, né? Se ele lavou a louça na noite anterior, né? A gente fala que tá tudo influenciado, né? Então, não é só o fator hormonal. Né? Em alguns casos a gente pode acrescentar, a gente explica que muitas vezes precisa até de terapia, de casal e tudo mais, ou terapia individual para a pessoa buscar ali o que está ali faltando, que ela não consegue doar num relacionamento. O hormônio pode ajudar, né? Uma chavinha que tomou, resolveu, né? Isso é muito difícil das mulheres entender. Elas acham que quando elas estão sem libido é porque os hormônios, elas precisam dosar os hormônios no sangue. Não necessariamente. Os hormônios, a maioria das vezes, vão estar ok no sangue, né? Eu já ouvi uma palestra que fala que a mulher ela é igual o fogão a lenha e o homem é o fogão automático. Exatamente, apertou o botão, foi, né? E a mulher, você vai o dia inteiro jogando lenha, né? Às vezes mais que um dia, né? Às vezes foi escorregada antes do negócio. Apagou o fogo. Exatamente. Todo esforço do cara do dia Já inteiro. Morreu É ali. bem assim Então é mesmo. mais psicológico do Muito, que tem um até fator mental mesmo. importante. O ciclo de resposta sexual da mulher, de ter libido, orgasmo, né? Todo esse ciclo, a gente fala que ele é cíclico, né? Ele depende de uma coisa para outra, para aumentar aquilo, aumentar o desejo, aumenta a vontade, começa, melhora a lubrificação, chega no orgasmo, né? O homem não, muito rápido, foi e voltou, né? Como assim, uma luz. Você falou Então é agora diferente. sobre o orgasmo, em um dos meus estudos, 60% das mulheres não sabem o que é orgasmo, né? Nunca sentiram um orgasmo. É real isso, né? Esse número. É triste, né? Pensar nisso, mas é real, né? Porque até por isso que eu falei, o ciclo de resposta sexual da mulher para atingir o ápice ali, ele é muito mais complexo que o do homem, né? E aí a gente tem uma série de outras coisas que influenciam, que interferem. Tem a fase do ciclo menstrual que pode ajudar ou atrapalhar. Tem tudo isso, né? E isso é uma coisa que a gente fala bastante quando a gente conversa sobre sexualidade, né? Sobre É essas importante coisas. a mulher conhecer o seu corpo, então, os lugares, os pontos ali. O que ela gosta, exatamente, E né? é importante Isso conversar com ajuda o parceiro, muito, né? sim. Ter um relacionamento que você tem essa abertura de contar, né, pro parceiro, pra parceira, ó, disso eu não gosto, disso não funciona comigo, né? Ter esse vínculo, né? Isso ajuda muito, né? Então tem paciente que às vezes chega no consultório falando, o meu namorado faz tal coisa, mas eu não tenho coragem de falar pra ele que eu não gosto disso, ou que eu tenho dor quando ele faz isso, né?
E ali, pronto, você não tem vínculo nenhum, você não vai conseguir ter um relacionamento adequado, você não vai conseguir responder ali o seu ciclo sexual, chegar no ápice da resposta sexual. É muito difícil, então é complexo pra mulher, né? É muito mais complexo. Você falou em dor, é comum ter dor na relação? É comum, mas não é normal, né? Não é porque é comum que tudo bem, todo mundo tem, né? Não é normal. É claro que aquela que a gente fala posicional, ok, né? Mudou de posição, ajustou ali, ok. Mas sempre ter dor, não conseguir ter relação, ou em toda a penetração ter dor, ou não conseguir chegar à profundidade na relação, isso não é normal, tem que se investigar o que está acontecendo. Se é disfunção da musculatura, se é um vaginismo, aquela musculatura que contrai quando é encostada em alguma coisa, se tem um foco de endometriose ali que encosta na hora da relação e inflama e dói, né? Então tem uma série de coisas que precisa ser investigado, não é normal, tá? E as mulheres têm vergonha às vezes de falar, essas queixas sexuais têm muito tabu, né? Falam que as mulheres, quando elas querem falar sobre isso, elas vão numa primeira consulta, falam de outra coisa, falam da pílula, falam que quer fazer check-up, colo preventivo, e aí no retorno, ai doutora, tem uma outra coisa que eu queria te falar. E aí fala da queixa sexual, né? Com aquele preconceito, como se eu fosse julgar, né? Infelizmente tem colegas que a gente sabe que julga, né? Mas a função da consulta do ginecologista tá ali pra isso, né? Tem uma paciente que brinca que ginecologista é igual padre, né? Você não pode esconder nada dele, você pode contar tudo, tem que contar. E se você mentir é pior, a gente não vai conseguir ajudar, né? Então, a gente tá ali pra ouvir mesmo essas queixas e o que você acha às vezes que é muito absurdo, às vezes acontece em muitas casas, em muitas mulheres, mas ninguém fala numa rodinha de amigos, né? Então, é um momento ali que é pra pôr a intimidade mesmo, trazer as queixas, por mais boba que possa parecer, né? Nenhuma queixa é boba, né? Doutora, muito obrigada pela presença, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas, e não foram poucas, mas ainda temos assuntos aqui para outros programas, Sim. com certeza. Bacana. E como é que é, Thaís? Então, pessoal, se você pode, você vai. Então, Pode, vai!